Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar, dar um minutinho aqui pra ver se entra mais gente aí. Daqui a pouco a gente começa. Eu queria que vocês fossem me falando aí como é que tá o áudio. Como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, tá tudo certo? Vai dando um feedback pra mim aí. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Maria, Daniel, tia Marta, seja bem-vindo todo mundo, viu? Muito bom ter vocês aqui. Só tô dando um tempinho pra ver se entra mais alguém, a gente já vai começar. Só queria que vocês me falassem como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo com o áudio, com o vídeo? Legal, obrigado, Maria. Obrigado. Tia Maria, Érica. A gente já vai começar, vamos falar um pouquinho hoje sobre hipnose na terapia, tirar uns mitos. Deixa eu baixar o volume do som aqui. Esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais alguém e a gente já começa, tá bom? Conteúdo bacana hoje, importante. Legal, tia, obrigado, viu? Obrigado pelo... Tia Marta, tia Maria, obrigado pelo feedback aí, Ju. Muito bom. Falar um pouquinho, um assunto bem interessante hoje, vai ser bem bacana. E hoje eu me propus fazer uma live rápida hoje, então meia hora, 40 minutos no máximo, quero estar encerrando. Teve algumas perguntinhas na caixinha que eu deixei nos stories, então eu marquei aqui, vou responder, tá? E vai ser bem bacana. Leandro, seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Vamos sem enrolação. 4 horas, sabadão, né? Então vamos lá, vamos. O pessoal que for entrando depois aí vai se interagindo do assunto aí. Hipnoterapia sem mitos. Um tema que eu vi muita importância em fazer, porque tem algo que está preocupando bastante as pessoas que trabalham de maneira séria. Pessoas que trabalham com terapia de maneira séria. Então, tem situação que está muito preocupante. A gente participa de grupos, né? Eu participo de grupos de hipnoterapeutas, de psicanalistas, psicólogos no Facebook. E tem hora que a gente se depara com alguns comentários lá que são muito preocupantes. E pesquisando no YouTube, que hoje é a ferramenta que a gente tem, a internet, a maior ferramenta que existe. Então muitas pessoas que buscam a hipnoterapia, elas já vêm com uma certa ideia de como é por aquilo que ela pesquisou. Por aquilo que ela pesquisou na internet, por aquilo que ela viu no YouTube, ou por aquilo que... já atendi pessoas também que vieram dos grupos de Facebook. E o que acontece, né? É um grande problema porque as pessoas elas veem uma situação que não é totalmente a realidade da clínica. E isso gera uma expectativa que acaba frustrando um pouco a pessoa quando ela se depara com a realidade. Tá? Então, por isso eu vi essa necessidade de estar trazendo esse tema aqui, né? Bom dia, tia, seja bem-vinda. Um prazer ter todos vocês aqui, viu? Obrigado, Leandro, pelo comentário. Valeu, obrigado mesmo. Então, pessoal, eu quero trazer um pouquinho, né? E eu vou começar a falar mais sobre isso, vou começar a fazer mais lives, porque eu me deparo muito com isso. As pessoas, elas entram em contato comigo e eu percebo que a expectativa delas está acima da realidade. Tá? Então, a gente pega aí pessoas... Hoje a hipnose está muito popular.
Então, hipnoterapia principalmente. Então a gente pesquisa, que é muito normal pesquisar sobre um assunto que a gente tem interesse, e a pessoa ela cria um universo da hipnose por aquilo apenas que ela vê. Mas o detalhe é que as pessoas postam na internet apenas uma pequena parte, ou eles postam o que é real num pequeno grupo de pessoas. E por que eu digo isso? Porque a hipnose ela é uma experiência subjetiva a cada pessoa. Né? Quando a gente vê uma hipnose clássica na televisão, num programa de televisão, aquilo que acontece com as pessoas de esquecerem o nome, aquilo de ficar com a mão colada na cabeça, de grudar as mãos, isso tudo é muito, muito legal, é real, mas não se aplica da mesma maneira para todas as pessoas. Né? Todo mundo é hipnotizável, todo mundo passa por processo de hipnose, principalmente na clínica. Mas nem todo mundo responde da mesma maneira, nem todo mundo sente da mesma maneira. Então são experiências subjetivas. E o que a gente vê na internet, as pessoas que são boas até no trabalho, elas mostram apenas a parte boa. Mas o que preocupa principalmente é uma boa parte de pessoas que mostram uma grande ignorância, se tratando de ser humano, se tratando de terapia. Júnior, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui também, tá? Estamos falando um pouquinho sobre hipnose na terapia aqui. Seja bem-vindo. Então a gente vê uma ignorância e para mim é uma falta de respeito com o ser humano. Quando, por exemplo, eu me deparei com num grupo uma pessoa que perguntou sobre depressão, se a hipnose ajudaria, a hipnose terapêutica ajudaria, e um comentário de uma pessoa que, pelo que eu vi, dá cursos, a pessoa disse que resolveria em uma sessão. Então, gente, pelo amor de Deus, isso para mim é uma falta de respeito, sabe? Mas, infelizmente, a pessoa que está passando por uma situação e que precisa de ajuda, quando ela vê isso, ela cria uma expectativa gigante. Né? E isso acaba banalizando o trabalho das pessoas que atuam de maneira séria. Tá? Eu sou apaixonado pela hipnose, eu estudo hipnose há anos, tá? Clinicamente eu estou há 3 anos e meio com clínica, trabalhando com hipnose clínica, estudo psicanálise, estudo desde o começo, estudo PNL, a gente nunca para de estudar. Tá? E assim, a prática clínica mesmo é muito diferente disso. Jamais eu posso expor publicamente que se resolve uma depressão em uma sessão, dizendo que depressão é apenas excesso de passado. Né? E teve até uma pergunta que calhou com algo que eu ia falar, que é sobre emagrecimento. Depois, na hora de responder, eu vou dar um pouco mais de atenção até na pergunta. Mas a gente vê muitas pessoas também falando coisas absurdas a respeito do emagrecimento com a hipnose, como se fosse uma mágica, como se você fizesse uma hipnose e você emagrecesse. E a realidade não é essa. Entende? Então, por isso que eu estou vendo a necessidade mesmo de começar a expor mais esse tema, falar um pouco mais sobre essas práticas. Tá? Então, começando, falando um pouco sobre hipnose. Hipnose é um estado natural da nossa mente, um estado natural do ser humano. Tá? Miriam, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Diego, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Então, a hipnose é um estado natural, tá? É simplesmente um estado que todos nós passamos. E a hipnose traz muitos mitos, tá? E esses mitos são trazidos para a clínica também, certo? Então, alguns mitos principais que a gente vê eu vejo no dia a dia, tá? Por trabalhar com isso. Então, hipnose é algo perigoso porque alguém vai mexer na sua mente. Mentira. Tá? Vou explicar depois como que funciona, mentira. Hipnose, a pessoa te deixa inconsciente e faz com que você obedeça todas as ordens dela. Mentira. É perigoso ficar preso na hipnose. Isso não existe. Gente, hipnose não é algo que te prenda, não é algo que exista, que possa te dominar. A hipnose não é isso. Tá? Então, assim, nós passamos, inclusive, por alucinações naturais no dia a dia. Né? Por exemplo, quando a gente vê num show de hipnose uma pessoa, através de uma técnica, através de um
de um ritual, né? Uma técnica que leva a pessoa a ver alguma coisa que não existe, ver o ídolo, por exemplo, ou escutar alguma coisa, ou sentir um cheiro. Tá? Isso nada mais é do que o nosso corpo respondendo à nossa imaginação. Tá? Então, cada pessoa tem uma resposta diferente. Por exemplo, tia Regina, seja bem-vinda também, Maria Pereira. Muito obrigado. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje a maioria das pessoas se dizem que sentem ansiedade. Tá? Então, por exemplo, o que é ansiedade, de um modo muito simplificado, como medo do futuro, medo do que ainda não aconteceu, medo do que vai ser, se vai dar certo, se vai dar errado. E essa imaginação do que pode acontecer, de que pode dar errado, do que pode acontecer se der errado, a imaginação, ela somatiza no corpo, com palpitação, com borboletas no estômago, dor de cabeça, né, tremedeira, sudorese. Cada pessoa tem um tipo de resposta. Tá? Então, nada mais do que o nosso corpo respondendo à nossa imaginação, esses fenômenos. Então, vamos imaginar assim, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de assistir a um tipo de programa, uma série, por exemplo, e ela está lá envolvida na série. Né? Então, vamos dar um exemplo que eu estou lá envolvido numa série, por exemplo, lá em casa, assistindo um seriado que eu estou envolvido naquilo, tá interessante. E, de repente, a Érica me chama, minha esposa me chama, ou um dos meus filhos me chamam, e eu não ouço. Então, assim, isso não significa que o som não chegou no meu ouvido. Significa que a minha mente ignorou aquilo, como se eu não tivesse ouvido, eu não percebi aquilo, porque a minha mente ignorou pelo foco que ela estava no que eu estava vendo, na série, por exemplo. Então, isso é um estado, é uma alucinação auditiva negativa. Eu deixei de ouvir algo que chegou no meu ouvido. Tá? Então a gente passa por isso naturalmente, procurar a chave do carro com a chave na mão, procurar o celular falando no celular, né? Isso acontece muito comigo. Então eu vou sair de casa às vezes e eu sou acostumado a conferir, né, minha carteira, meu celular, e às vezes eu estou falando no celular e eu fico procurando o celular. Então, ou seja, isso é o foco que a gente coloca numa situação e a gente não percebe a outra, certo? Então na clínica a gente simplesmente induz este foco, induz essa atenção com um objetivo definido. Entende? Para que a gente possa, sim, com este foco, com essa atenção, atingir mecanismos que estão mais difíceis em modo ativo, assim, que a gente, em alerta que a gente fala, que é como nós estamos agora, é mais difícil da gente acessar. Então, simplesmente isso. Tá? A hipnose ela não é uma mágica, ela é simplesmente um estado que você se permite acessar, tá? Se você quiser, seguindo as instruções. Então, uma definição também que eu gosto muito... Fala, Kleber, boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Então, uma definição que eu gosto muito também é que hipnose ela é a disposição do sujeito em seguir as instruções do outro. Tá? Isso é hipnose. Então, o que acontece? O processo que eu faço com uma pessoa aqui na clínica... A resposta, se eu for fazer o mesmo processo para outra pessoa, vai ser diferente. E é por isso que eu digo que a gente nunca pode dizer publicamente que a gente resolve uma situação com uma sessão. E isso hoje é algo preocupante que tem muito na internet. Que a hipnose resolve depressão, que a hipnose resolve síndrome do pânico em uma sessão. Tá? Quando, na verdade, a hipnose ela não resolve nada. A hipnose não resolve nada. E é aí que está o segredo das pessoas que trabalham de maneira séria. E que pode ser banalizado por essas ignorâncias que a gente vê na internet. Tá? Dani, seja bem-vindo. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Então, assim, a nossa profissão, a hipnose, ela pode acabar sendo banalizada por essas ignorâncias. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, existem situações de estado depressivo. Então existem pessoas que elas entram num estado depressivo por alguma somatização da vida dela. E existem pessoas que têm uma doença chamada depressão, que inclusive ela pode ser até hereditária. Né? Então tem vários estudos que comprovam que filhos de pessoas depressivas com a doença depressão, tá? Que é um desnível químico cerebral, elas têm uma tendência muito forte a ser também depressivas. Tá? Então, assim, jamais você pode dizer que você trata isso, que você, né? Inclusive as pessoas usam a palavra cura,
que no Brasil, inclusive, é crime. Tá? Então as pessoas dizem que curam a depressão, que curam a síndrome do pânico de maneira simples. Né? E eu me deparei, isso é uma verdade, eu me deparei com este comentário esses dias no Facebook. Uma pessoa procurando ajuda, né? E um cara falou que a depressão é fácil, excesso de passado ele trataria em uma sessão. Leonice, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, o que eu queria dizer para vocês, gente? Hipnose é uma ferramenta fantástica, fantástica. Ela acelera, sim, processos, tá? Trata-se muita coisa em um número reduzido de sessões. Trata, sim. Né? Então, assim, na minha prática, tá? Eu atendo, em média, de 4 a 8 sessões. Passa disso, às vezes? Passa. Já tive pessoas que quiseram continuar comigo de uma maneira um pouco mais analítica, né, que passou de 70 sessões. Tive pessoas que passou de 30 sessões. Isso eu tive mais de uma pessoa que passou de 30 sessões. Mas vamos falar assim, falando de hipnoterapia, eu atendo de 4 a 8 sessões. Tá? Mesmo na hipnose, usando o processo de hipnose, às vezes passa. Mas geralmente não, porque a hipnose ela é um pouco mais pontual. Né? Ela é pontual. É diferente de você entrar num processo, por exemplo, você entrar em análise, né, com a psicanálise, por exemplo, você entrar em análise e você entrar numa caminhada de autoconhecimento, entende? Que também vai gerar uma transformação gigantesca. A psicanálise ela é sensacional. A própria psicologia, a psicologia com a TCC é maravilhoso. Só que é um processo de autoconhecimento um pouco mais extenso e importante. Tá? Então, aqui na clínica onde eu atuo, inclusive, tenho psicanalistas, eu também sou estudante de psicanálise, tem 4 psicólogos, e a gente tem uma parceria aqui, inclusive. Eu atendo, eu faço processo em paciente de psicólogos daqui e também indico pacientes meus para eles. Então, por exemplo, uma pessoa que quer tratar síndrome do pânico, né? Infelizmente, hoje é algo que eu pego muito, atendo muito a síndrome do pânico. Até antes da pandemia já pegava, com a pandemia intensificou ainda mais, né, crises de pânico. Então o que acontece? Pontualmente a gente consegue tratar essas crises de pânico, sim, de maneira mais rápida do que um outro método. Tá? Em uma sessão, jamais a gente fala isso. Jamais. Tá? Mas em 4, 5, 6, 7, 8 sessões, dá para tratar. Tá? E aí, às vezes, a pessoa ela precisa de uma outra coisa que talvez eu não tenha para oferecer para ela. Então, eu indico ela e digo, olha, entra num processo aí de autoconhecimento que vai ser muito bom para você. Então, aqui nós temos essa parceria na clínica e é muito legal. Tá? Pessoal que entrou aí, ó, sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado pela presença de vocês aí. Fico muito feliz com vocês aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Essa live é um alerta, é para trazer um pouco da realidade clínica, certo? E dizer também que a forma como as pessoas passam pela hipnose é muito individual, tá? Por ser uma experiência subjetiva. Então tem pessoas que entram em hipnose muito fácil. E quando eu falo entram em hipnose, é entrar nesse estado de foco e concentração. Tá? Tem pessoas que entram muito fácil. Tá? Em média de 15 a 20% das pessoas têm uma facilidade muito grande em acessar esse estado. E isso é rápido porque a gente, na clínica, assim, isso é bom. As pessoas que acessam esse estado mais rápido, é bom porque elas talvez vão ter uma resposta mais rápida. Né? A gente consegue fazer a sessão fluir um pouco mais rapidamente. Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Por causa de travas, por causa dos mitos que escuta. Né? Então, mesmo que a gente explique, as pessoas às vezes criam um bloqueio, cria aquela coisa, né? Será que eu não vou ficar inconsciente mesmo? Será que ele não vai fazer o que quiser com a minha mente e tal? Né? Então, até uma primeira experiência, às vezes a pessoa tem um pouco essas travas, certo? E às vezes a pessoa passa pela hipnose, né? Eu percebo, porque tem algumas maneiras da gente perceber se a pessoa está de uma forma que é importante para ela estar, numa concentração importante, necessária para aquilo que a gente preparou. Tá? Então, eu percebo que a pessoa está, sigo com os protocolos. Lu, seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Muito bom te ter aqui também. Então,
eu percebo que a pessoa está num estado bacana, que é legal para a gente trabalhar, mas ela mesma, quando termina, ela fala assim, e aí, eu consegui entrar em hipnose? Né? E ela entrou. Por quê? Porque tem pessoas que não percebem. Simplesmente fecha os olhos, se concentra e imagina aquilo que eu estou dizendo. Simplesmente isso. Algumas pessoas relatam sim, né? Poxa, eu tive um relaxamento muito profundo, né? A sua voz parece que ficou um pouco distante. Mas isso por quê? Não é porque a pessoa fica inconsciente. A voz fica um pouco distante porque ela está focando naquilo que eu estou falando. Então a concentração dela está naquilo tão profundamente que às vezes minha voz parece que está distante, mas ela está seguindo minhas instruções. Tá? E o olho fechado, né? É um outro mito que já apresentaram para mim aqui, né? Poxa, mas eu vou fechar os olhos e como é que faz? O fechar os olhos na hipnose simplesmente é para que a pessoa se concentre mais e imagine melhor. Tá? Então, com os olhos abertos a gente consegue? Consegue. Tá? Qualquer tipo de hipnose, até de entretenimento, até hipnose de televisão, de palco, não existe a necessidade de olhos fechados. Ela pode acontecer de olhos abertos também. Mas o fechar os olhos é porque a gente orienta, a gente sugestiona que a pessoa relaxe, sabe? Para que a pessoa consiga se concentrar simplesmente naquilo que a gente está orientando, naquilo que eu estou falando, tá? Então, simplesmente isso. E através dessa concentração, a gente consegue muito mais facilmente induzir o emocional da pessoa, né? Fazer com que ela sinta o que é preciso sentir, fazer com que ela busque no arquivo de memória dela coisas que talvez ela nem se lembrasse mais. Né? Um outro mito também é a respeito de regressão. Não vou entrar em regressão hoje aqui, porque eu vou fazer uma live só de regressão, tá? Que é um assunto que exige um pouquinho mais de atenção também e tempo. Tá? Mas tem muito mito a respeito da regressão, principalmente quando a gente vê na internet regressão de vidas passadas. Tá? Então, assim, mas isso é um assunto para uma outra live. Tá? Mas só para não deixar também tão em branco esse assunto, né? Muita gente diz assim que passou por uma regressão. E, ô Guedes, seja bem-vindo, Fernanda, muito bom ter vocês aqui, viu? Renan, Lindy, muito bom ter vocês aqui, prazer. Um prazer para mim ter vocês. Então, o que acontece? Regressão, as pessoas falam assim, eu tenho um momento da minha vida, eu preciso voltar nesse momento para ver exatamente o que aconteceu. Né? E isso também é algo que a gente vê na internet, as pessoas falam claramente que as pessoas voltam no momento. E, gente, aquele momento não existe mais. A pessoa vai estar aqui comigo na poltrona, sabe? Então ninguém volta. Você acessa uma memória e essa memória acessa um sentimento, acessa uma emoção, tá? Então, como eu estou dizendo, isso exige um pouquinho mais de atenção. E cada pessoa passa pela experiência de regressão de uma maneira diferente. Então, se você conversar com uma pessoa que passou por um processo de regressão e ela te relatar uma situação X, né, não pense que com você vai ser a mesma coisa. Talvez com você seja mais profundo, talvez seja menos, tá? Mas todo mundo consegue. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você lembra com um pouco mais de atenção, que já viveu, pode ser... Hoje é sábado. Se você pensar no seu final de semana passado, você está pensando em algo que aconteceu. Se aconteceu, você está regredindo, tá? É que a gente às vezes busca, através da emoção, uma origem daquele sentimento. E isso, com o estado de hipnose, a gente consegue, tá? Diferente para cada pessoa, certo? Tem pessoas que uma primeira regressão, às vezes, não consegue ter o objetivo que a gente quer. E isso é muito natural. Só que isso não é dito. Tá? Ninguém fala isso claramente. As pessoas, quando você vê na internet, as pessoas falam, não, faça uma regressão, porque todo mundo regride, sabe? Você pode ter uma regressão de idade, uma regressão de memória, que são coisas um pouquinho diferentes, que eu vou falar numa live mais específica num outro dia, tá? Vou fazer uma live só de regressão mesmo, para ser bem específico sobre isso, que é uma das coisas que mais tem procura. Às vezes tem gente que não tem nada, assim, no sentido, não tem nada pontual para tratar. Mas a pessoa entra em contato e fala assim, você trabalha com regressão? Né? Acredito que a Lu passe por isso também, né, Lu? Obrigado. Mas acredito que você passe por isso também. A Lu também trabalha com hipnose também, com hipnoterapia. Então a pessoa às vezes fala, você faz regressão? Né? E a pessoa quer fazer uma... Eu falo,
qual que é o seu interesse na regressão? Não, tenho curiosidade, quero ver como é que foi a minha infância, quero lembrar da minha infância e tal, né? Ou seja, não é assim que funciona, tá? Outra coisa, gente, que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Que eu vejo muito em grupos de Facebook, vejo muito no YouTube. A hipnose, todo mundo passa por hipnose, mas a hipnose não é para todo mundo. Por quê? Existem alguns casos que a hipnose não vai ser efetiva e ela pode ser perigosa. Perigosa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome de borderline acentuada, tá? O que eu faço geralmente? Eu indico para um outro profissional, tá? Eu indico para um outro profissional, ou eu atendo ela, que não é o meu foco, mas ou eu atendo ela apenas com a psicanálise, tá? Apenas com a psicanálise. Por que isso? Porque é uma patologia, tá? E o borderline ele não tem controle emocional. Então, como que eu vou colocar uma pessoa em hipnose e eliciar uma emoção nela? Ela pode surtar, tá? Ela pode surtar. E tem relatos de pessoas que surtaram. E isso pode ser perigoso, ela pode me machucar, pode se machucar, pode quebrar alguma coisa, né? Então, isso eu acho que é uma falta de responsabilidade do profissional, tá? É uma falta de responsabilidade. Inclusive, um cuidado muito grande que eu tenho, tá? Tô abrindo para vocês que realmente a prática, tá? Um cuidado que eu tenho muito grande é de fazer regressão numa primeira experiência. Eu nunca faço, a menos que durante o encaminhar do processo eu percebo que vai ser possível e saudável. Senão, eu não faço, tá? Eu procuro trabalhar uma metáfora para ver como que a pessoa vai responder à hipnose, responder à metáfora, ou eu faço um resgate de criança interior, onde eu não vou trabalhar uma emoção profunda. Por quê? Porque às vezes eu estou lidando com uma pessoa que tem uma patologia e essa pessoa não me falou, às vezes ela nem sabe. E tem pessoas que têm patologias que pela medicação ficam controladas e a gente não percebe num primeiro momento. Tá? Então eu acho que isso é uma questão de responsabilidade, de lidar com o outro. Né? Então a gente é responsável por aquela pessoa que está na nossa frente, que é um outro ser humano. Né? Então, é como a frase de Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao lidar com outro ser humano, seja apenas um outro ser humano, né? Ao lidar com uma alma humana, seja outra alma humana. Então eu sou responsável por aquela pessoa, tá? E quando eu falo assim de não fazer regressão, não é porque a regressão é algo espetacular, mas a regressão muitas vezes ela mexe um pouco mais com o emocional de uma maneira mais profunda. Então assim, numa primeira experiência, muito raramente eu mexo com emoções profundas, a menos que no meio do processo a pessoa acesse por espontaneidade, que acontece também, tá? Mas borderline, uma bipolaridade, se ela for muito acentuada também, tá? Não é bom a gente trabalhar com hipnose. Esquizofrenia, tá? Já atendi pessoas com esquizofrenia? Já atendi pessoas com esquizofrenia, tá? Se tiver controlada, eu atendo de uma outra maneira, eu uso uma técnica de programação neurolinguística, tá? Mas já tratei sim, já coloquei pessoas com esquizofrenia em hipnose, mas não para iniciar a emoção e nem para fazer processo, mas simplesmente para que a pessoa sentisse uma sensação positiva. Tá? Então simplesmente relaxou, dei umas sugestões positivas e tirei. Tá? Inclusive, pessoa com esquizofrenia, que eu já tive sim algumas experiências com esquizofrenia, são pessoas que elas, não sei se isso é uma regra, tá? Tô falando da minha experiência, pessoas que acessam a hipnose muito facilmente, tá? E você percebe que quando você pede para ela abrir os olhos, ela tá tão profundo elas relaxam tanto que às vezes você precisa falar de uma maneira um pouco mais, uma voz até um pouco mais paternal, sabe? Para ela abrir o olho, porque às vezes ela não quer, né? Ela não quer porque é um estado muito bom, sabe? Então a pessoa às vezes ela não quer. Então você percebe uma dificuldade em seguir as instruções nesse sentido, tá? Só que não é não é essa realidade que eu vejo. E uma vez, propositalmente, numa live de uma pessoa muito conhecida, claro que eu não vou citar nome aqui, mas uma pessoa que no mundo da hipnose conhece, com certeza a Lu que está aí conhece, tenho certeza disso,
numa live dele, eu fiz essa pergunta propositalmente, sabe? Perguntei sobre esquizofrenia. E a pessoa me respondeu assim, se tiver medicado não tem problema, pode tratar normalmente. Ou seja, isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo, é uma falta de responsabilidade. Entende? Então, gente, por isso que eu coloquei hipnoterapia sem mitos. Tá? A realidade é que tudo é um processo. Tá? Não é só a hipnose que resolve os problemas, a pessoa precisa de compreensão. Né? A Lu colocou aqui, a anamnese é importante para a triagem. Né? Sim, a anamnese, eu tiro... A primeira sessão minha, ela é inteirinha para anamnese, não tem processo. Tá? É uma outra coisa também que eu vou falar sobre isso. A minha primeira sessão, ela é só para anamnese. Eu só converso, eu só procuro entender o máximo possível da pessoa. E essa anamnese, ela se estende por todas as sessões. Então, toda a sessão, eu converso um pouco com a pessoa, para depois, quando for fazer processo, para depois fazer os processos. Né? Então, assim, nunca em uma sessão também a gente consegue extrair tudo. Tá? E a anamnese, eu procuro entender exatamente o que a pessoa precisa, não simplesmente o que ela quer, porque às vezes a pessoa chega querendo alguma coisa, né? Mas às vezes o que ela quer não é o que ela precisa. Né? Então, assim, com muito jeito a gente vai direcionando para o que ela precisa até que faça sentido para ela. Enquanto não fizer sentido para ela, não adianta eu fazer o que ela precisa. Se não fizer sentido para ela, ela não vai se engajar comigo. Tá? E outra coisa, tem muita gente que vai estudar hipnose e se depara com a hipnoterapia e assim, a pessoa ela replica, né, uma demonstração de técnicas que se vê num curso. Então o que acontece? A pessoa chega lá, o professor está dando o curso dele, e aí ele vai demonstrar uma técnica. Então ele chama uma pessoa, né, e ele tira algumas informações da pessoa e ele faz uma técnica com base naquelas informações. Tá? E às vezes essa demonstração demora 15 minutos, 20 minutos. Né? Só que o que acontece? Em 15 minutos você não consegue nem fazer uma anamnese, é impossível você entender o que um ser humano precisa em 15 minutos, verdadeiramente. Né? Então é claro, você pode fazer uma técnica de controle de ansiedade? Pode, mas você vai resolver o problema da pessoa? Não, não vai resolver o problema dela. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tem gente que replica uma técnica, um protocolo que viu no curso, só que o curso ele só demonstra uma base de técnica. Não tem problema você fazer exatamente o que você viu no curso, desde que aquilo seja o que a pessoa precisa. Né? Então as pessoas misturam muito, ela aprende uma coisa e sai replicando, como se todo mundo fosse igual. Tá? Então a terapia ela vai muito além da hipnose. É isso que eu quero deixar muito bem claro aqui. Tá? A expectativa da hipnose é muito grande, pelo que a gente vê. Então, eu falo isso às vezes até para as pessoas que eu atendo, né? Tem gente que chega numa primeira sessão, chega para um profissional e fala, eu tenho ansiedade, eu acho que sou muito ansiosa, eu sinto muita batedeira, muita borboleta no estômago e tal. Tá, o profissional faz algumas perguntas, vem cá, faz um processo de hipnose ali, uma indução, né? Faz um pre-talk, explica que é hipnose, faz um procedimento e tal. Né? Como se aquilo fosse resolver o problema. Tá? Então a hipnose ela é uma ferramenta utilizada no processo terapêutico, atrelado a outras técnicas terapêuticas. Tá? Então uma pessoa que ela entende, ela só sabe fazer hipnose, oi Rosa, que bom que você está aqui, daqui a pouco eu vou finalizar, viu? Prometi fazer uma live rápida hoje e vou cumprir. Tá? Daqui a pouco eu já vou responder as perguntas que fizeram aqui na caixinha e vou finalizar, mas muito bom que você está aqui. Tati também, muito bom, seja bem-vinda. Então, a hipnose ela vai muito além. A hipnose ela é uma ferramenta que vai ajudar a acelerar um pouco, a ser um pouco mais direto no processo. Tá? Mas para eu saber onde eu preciso ir, eu preciso ter outras ferramentas. Preciso ter conhecimento de verdadeiramente do que a pessoa precisa. Tá? Então, era isso que eu queria deixar claro. Tá? Tirar esses mitos para que... Caso vocês que estejam aqui conheçam alguém que precisa, vocês se precisarem também, que vocês analisem muito bem a questão do profissional. Isso aqui eu não quero jamais, pelo amor de Deus, assim, falar, você tem que pesquisar na internet, se esse cara não tiver um site, você não é atendido por ele e tal. Não é isso não, tá? Mas quando você for procurar, pergunte para o profissional como ele trabalha, a forma que ele trabalha, o que ele pensa sobre as sessões de hipnose.
sabe? Para você ver o que ele fala. E se ele falar, isso é fácil, em uma sessão eu resolvo, não, vem aqui que a gente resolve fácil, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado, tá bom? Mas a hipnoterapia, ela é fantástica, ela é fantástica. E agora falando, como eu estou falando de práticas, tá? Eu vou falar para vocês, eu já peguei casos de pessoas com síndrome do pânico que não saíam de casa, não trabalhavam há mais de um ano, e em 4 sessões essa pessoa estava maravilhosamente bem, trabalhando, muito feliz, muito feliz. Inclusive, eu atendi outras pessoas que trabalham no mesmo setor dessa pessoa, né, e essas pessoas falavam, nossa, hoje é muito engraçado ver ela ajudando a gente quando a gente está com um problema nervoso. Ela chega na gente e fala, olha, respira, né, se acalma, uma coisa, vive um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, tal. Então ela falou assim, é engraçado, né, ver como ela ficou quase um ano sem trabalhar. Então assim, isso aconteceu em 4 sessões, comigo, tá? Mas quando eu fui atendê-la, o que eu falei para ela? É um processo. É um processo. Poderia levar 10 sessões. Levou 4, no caso dela. E já peguei pessoas com pânico que foram 10 sessões. Tá? Então, assim, cada pessoa é um processo diferente. Cada pessoa, a gente atua de uma maneira diferente. Eu não posso tratar a ansiedade de uma pessoa de um jeito e a ansiedade de outra pessoa do mesmo jeito, sendo pessoas diferentes. Com uma das duas eu vou errar. Tá? Então, eu quero alertar que existe muito mito. Não acreditem em tudo o que se fala na internet a respeito da hipnose. Tá? Não acreditem, mas é maravilhoso. Tá? A hipnose, ela é um estado que deixa a gente se sentindo muito bem. Simplesmente entrar em hipnose, a gente já tem uma sensação muito boa. Muito boa. Tá? Mas é aquilo que eu digo. Algumas pessoas passam pela hipnose, mas às vezes elas não se permitem sentir essa sensação de maneira tão profunda, talvez não numa primeira experiência, tá? E isso é extremamente normal, certo? Extremamente normal, tá? E os fenômenos hipnóticos, todo mundo passa por hipnose, mas os fenômenos também não se aplicam a todos. Nem todo mundo vai esquecer o nome, nem todo mundo vai colar a mão na cabeça, nem todo mundo vai alucinar, tá? Nem todo mundo. Tem pessoas que não colam a mão, mas alucinam. Tem pessoas que colam a mão e, né, a gente acha que ela vai responder a vários processos e elas não respondem a outros, por exemplo. Tá? Então, é muito subjetivo a cada pessoa. Obrigado, Fer. Obrigado mesmo. Tá? De coração. Lu, verdade. Medicina do futuro. Tá? Medicina do futuro não tem como correr. Tá? Não tem como correr. As pessoas ainda têm muita resistência. Tá? E eu entendo também que existe até um mito sobre os psicólogos serem contra, tá? Eu tenho vários amigos psicólogos. Aqui na clínica que eu trabalho tem 4 ou 5 psicólogos, tem psicanalista, tem outros amigos psicólogos, né? Vários mesmo, tá? E eu me dou bem com todos, tá? Mas qual que é a reclamação deles? A reclamação deles é essa, é esse comercial, tá? De que se trata as coisas em uma sessão, né? De que você vai tratar uma depressão numa sessão. Essa é a questão que os psicólogos, que pega muito neles, né? Ou seja, eles estudam tanto, se dedicam tanto para aprender sobre algo, e uma pessoa que fez pelo amor de Deus, assim, não estou dizendo da quantidade de horas de treinamento, não é nada disso não, mas eu estou dizendo assim, a pessoa não ter respeito pelo outro, sabe? A pessoa tem uma vida depressiva, né? Com uma dor imensa, pessoas que pensam em suicídio, né? Que também é um caso que eu já atendi várias pessoas que pensam, pessoas que tentaram, tá? E você, assim, é muito claro quando uma pessoa ela é depressiva, doente, depressiva, você vê que outras pessoas da família também são. Tá? Então, assim, esse caso é um caso que você vai ajudar a pessoa a se sentir bem, você vai trazer um bem-estar para ela. Mas jamais eu posso dizer para essa pessoa, você vai fazer sessão comigo e você vai parar de tomar remédio para depressão pro resto da vida. Tá? Isso é uma falta de responsabilidade minha, do profissional. Tá? E eu conheço profissionais, conheço mesmo profissionais que fazem isso. Tá? Então são promessas que não podem ser cumpridas. Tá? Tem muitas coisas que acontecem sim, muitas coisas que não têm explicação, mas isso é de pessoa para pessoa, ok?
Então, para a live não ficar comprida, basicamente é isso, tá? Tomem muito cuidado. Lu, é exatamente isso que eu falei, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a banalização, como aconteceu, como a gente viu acontecer, por exemplo, com o coach, né? O coach é uma ferramenta também incrível, né? Para uma situação que não vou nem entrar em detalhes. Mas o que aconteceu? Começou uma banalização tão grande do coach, começou coach para tudo, para tudo, para tudo, né? Então as pessoas viam uma oportunidade de fazer um curso de coach para ganhar dinheiro, fazer um curso para ganhar dinheiro, e isso começou também profissionais irresponsáveis e virou a banalização que virou. Hoje tem muito coach que não fala que é coach porque tem vergonha de falar que é coach, sabe? Isso é absurdo, porque o coach é uma metodologia e que ela funciona muito se ela for utilizada para a finalidade que ela tem que ser utilizada, né? Mas infelizmente, tá? E eu acho que essas irresponsabilidades, elas podem acabar frustrando tanto as pessoas que as pessoas não se engajam no processo. Então, se a pessoa chega aqui com uma expectativa tão alta pelo que ela viu na internet, dessas faltas de responsabilidades, né, dessa banalização, às vezes ela vai se frustrar. Tá? Então, assim, a terapia, tá? A terapia, ela vai muito além da hipnose. Sou hipnólogo, sou hipnotista, amo hipnose desde criança. Tá aqui na live minha irmã, minha mãe, que sabe disso. Eu amo hipnose desde criança, né? Mas na terapia, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior em relação ao outro ser humano, tá? A hipnose, ela não resolve o problema de ninguém. A hipnose, ela acelera um processo terapêutico, tá? Ela pode fazer coisas assim fantásticas através da hipnose, tá? Mas não é da maneira que a gente vê. Então é esse alerta que eu queria dar para vocês, tá bom? Queria agradecer vocês, queria agradecer as pessoas que colocaram as perguntas na caixinha e agora eu vou responder, que eu marquei aqui, ó. Falei que eu responderia só aqui na live, né? Então, eu vou pegar uma, mas teve algumas sobre ansiedade, tá? Então teve algumas perguntas sobre ansiedade, mas eu vou pegar uma do momento, que foi como diminuir a ansiedade em tempos de pandemia. Isso vai para as outras perguntas sobre ansiedade também, tá? Ansiedade em tempo de pandemia. O que acontece? Se essa ansiedade intensificou no tempo de pandemia, é importante que você perceba onde está o seu foco, onde estão seus pensamentos, tá? Onde estão os seus gatilhos que te levam à ansiedade. Então, por exemplo, presta atenção no que você está assistindo, né? A gente sabe que a pandemia está aí, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, a gente sabe que infelizmente tem vidas sendo perdidas, né? Mas às vezes a gente não precisa ficar vendo todos os dias, né? Então é muito importante que você procure, por exemplo, fazer algo que te dê prazer, mesmo dentro de casa. Então, assistir um filme na categoria que você goste, que te faça sentir bem, assistir algo bem-humorado, ler um bom livro, ler um livro que te prenda a atenção, seja lá na categoria que for, mas que te prenda a atenção, né? E se cuidar, né? Se cuidar. A gente não tem controle do que está fora, que é a pandemia, a gente não tem controle disso. Então a gente tem que tentar controlar o que está aqui dentro. A ansiedade é causada pelo que a gente pensa, que causa medo, que reflete no corpo, que somatiza no corpo, como eu disse, tá? Então a gente tem que mudar alguns comportamentos, alguns hábitos, algumas atitudes para que mude os pensamentos e mude a sensação, tá bom? É claro que, né, preocupação tá geral para todo mundo, uma preocupação até quando vai isso. Mas se a ansiedade está atrapalhando, né, assim, a resposta que eu posso dar no modo geral, tá? É que você procure entender o que está te levando a isso. É assistir, é ver muita notícia, é falar com pessoas que reclamam demais, né? Então muda isso, muda um pouco o foco daquilo que você escuta, daquilo que você vê, para mudar o foco daquilo que você pensa e sente, ok? Mas, se eu puder te dar a melhor sugestão, se a ansiedade está te incomodando, busque terapia, tá? Faça terapia, é maravilhoso, tá bom? Se a ansiedade está te incomodando, faça terapia, tá bom? Procure um terapeuta, se você quiser fazer na sua cidade com um terapeuta presencial, procure um bom terapeuta, um hipnoterapeuta bom, se tiver, melhor ainda, tá? Se sentir à vontade de fazer online, tem vários, eu faço atendimento online, tá? E, né, se eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição, para mim vai ser um prazer, tá bom? Então, se a ansiedade estiver incomodando, busque terapia. Não pode buscar terapia, use de algumas mudanças
de hábito aí, né? De gatilhos para que você possa se sentir um pouco melhor e lidar um pouco mais nesse momento, ok? Ao final vou passar uma técnica também, se alguém estiver tendo crises de ansiedade, crises mesmo, que somatizam demais no corpo, eu vou ensinar uma técnica bem legal. Hipnose para emagrecimento, existe? Existe um processo de hipnose que auxilia no emagrecimento, tá? Outra coisa também, falei até que ia falar nisso, mas como eu falei que ia fazer uma live mais rápida, já estourou meu tempo, né? Estão vendo. Mas outra coisa também é sobre emagrecimento. Se a gente pesquisar no YouTube lá, hipnose para emagrecimento, a gente vai ver tanta barbaridade, tanta baboseira que eu vejo assim, que sabe, é preocupante mesmo, né? Então, hipnose emagrece alguém? Não, não é assim. Você põe a pessoa em hipnose e você fala, agora perca 1 quilo, agora perca outro quilo. Isso não tem lógica. A hipnose não emagrece ninguém. Tá? O que vai te emagrecer é você gastar mais do que consumir. Entendeu? O problema tem pessoas que por causa de ansiedade ou por causa de outras coisas não conseguem mudar os seus hábitos alimentares. Então a hipnoterapia ela vai entrar ela vai entrar nessa questão, vai te ajudar a mudar os seus hábitos alimentares, vai te ajudar a seguir um cardápio que a nutricionista te passou, o nutrólogo, né, seja lá quem for, ou mesmo que você queira mudar alguma coisa na sua alimentação, a hipnose vai te ajudar com isso, tá? Vai te ajudar no seu estado emocional para que você tenha autocontrole diante do alimento. Então, basicamente, tá? A hipnose ela consegue mudar a sua relação com o alimento. Aquele chocolate, aquele refrigerante, aquilo que é muito difícil para você, né? Por causa do seu emocional, você acaba consumindo demais. Então a hipnose vai te ajudar nesse sentido aí, para que você emagreça. Pode te ajudar também na motivação, tá? Entendeu por que te falta motivação para fazer um exercício físico, para ir numa academia, para fazer uma caminhada. Então a hipnose pode te ajudar também na motivação. Tá? Então você tendo motivação para fazer atividade física e tendo autocontrole diante da alimentação, você vai entrar num processo de emagrecimento com menos dificuldade. Tá? Mas existe sim, tá? Existe, é muito interessante e vale muito a pena conhecer para quem quer. Tá? Mas basicamente vai atuar no estado emocional. Ok? Hipnoterapia em crianças. Hipnoterapia em crianças, pode? Pode, tá? Tânia, prazer ter você aqui, tá? Tô quase finalizando a live, mas fiquei muito feliz que você veio. Elizabeth também, sejam bem-vindas, tá bom? Hipnoterapia em crianças, pode? Pode. Eu não atendo crianças, por escolha mesmo, tá? Não me capacitei para isso. Acredito que eu não tenho nem a intenção futura para isso, mas pode, tá? A questão é que precisa ser de uma maneira bem diferente. A criança, até 7 anos, ali até 8 anos, o fator crítico dela é extremamente baixo. Então ela já vive num estado lúdico, que é o que a gente busca na hipnose, um estado mais lúdico, né? Mais imaginativo. A criança já vive nisso. Então, muitas pessoas dizem que hipnotizar criança é mais fácil, né? Eu não concordo tanto. Eu acho que você entrar no mundo lúdico delas é muito mais fácil realmente, tá? Então, assim, eu acho que para o objetivo de clínica, para mim é mais difícil. Não a questão de pôr em hipnose, mas a linguagem tem que ser diferente, tá? A linguagem é diferente. E é uma linguagem que eu prefiro não atender, porque eu não... Escolha minha. Já atendi alguns jovens de 11, 12, 13 anos, tá? Até 15, 16 anos para lá eu atendo normalmente. Já atendi sim, tá? Inclusive um de 11 anos que eu atendi era diagnosticado com TOD e o pai dele entrou em contato com TOD, não sei se vocês sabem o que é, transtorno opositor desafiador, tá? Então já dá para imaginar um pouquinho, né? Não vou detalhar também, mas transtorno opositor desafiador, né? É bem difícil lidar com essas crianças assim para os pais. E o que acontece? O pai entrou em contato com um cara que trabalha com hipnose da região aqui, uma cidade que fica uns 50 km, 60 km daqui. E a secretária perguntou se ele tomava remédio. Ele falou, toma, né? Psiquiatra, passa remédio e tal, mas ele está tendo crises. E ela falou assim, não, então antes de você trazer, você para com os remédios e ele vai fazer só 3 sessões
e o problema dele vai estar resolvido. O que ele fez? Ficou sabendo de mim aqui na minha cidade, entrou em contato comigo e tal, e eu falei, cara, não pare o remédio, pelo amor de Deus. Não pare o remédio. Né? A secretária falou, não foi nem o cara, não foi nem o terapeuta. Né? Então, assim, é uma falta de responsabilidade, sabe? Fizemos algumas sessões, o menino melhorou, tá? Deu o resultado. Tive resultado também com um menino de uma cidade da região aqui de 12 anos, foi um resultado impressionante, impressionante mesmo, sabe? A mãe dele, isso já faz uns 2 anos, a mãe dele ela é grata a mim até hoje, assim, ela fala isso, né? Nossa, muito obrigado. E ela já me mandou uma porrada de clientes, assim, sabe? Ela me indica muito, porque foi muito bom pro filho dela. Mas criança mesmo, vamos dizer, 5, 6, 7, 8 anos, eu indico para uma pessoa da minha confiança que eu tenho, mas que não trabalha com hipnose, inclusive, né? Não trabalha. Mas funciona assim, tá? Pro hipnoterapeuta que se capacitou para isso e atende, é muito, muito bom mesmo, tá? Criança vai que vai, tá? Essa aqui é bem interessante. Tem problemas fazerem gestantes? Achei essa pergunta muito interessante, né? Não tem problema nenhum. Porém, a gente tem que entender que a criança, né, o feto, ele sente tudo que a mãe sente. Então, mais uma vez, entra na responsabilidade. Eu não posso colocar essa mulher grávida, essa gestante, num estado emocional que seja ruim, né? Então, na verdade, o que é interessante para a gestante, tá? Trabalhar controle de ansiedade, trabalhar sensações positivas, trabalhar ponte ao futuro, né? Então isso é muito legal. Tem várias outras coisas, mas basicamente assim, sabe? Esse tipo de coisa. Nunca eliciar uma sensação ruim, nunca fazer com que essa pessoa acesse uma regressão e caia numa situação muito ruim da vida dela, né? Então a gente trabalha mais indiretamente, com metáforas, coisas que vão eliciar sensações positivas, ok? Mas pode, em questão de hipnose, de estado de hipnose, é até positivo para a pessoa, tá? E aí teve uma pessoa que comentou aqui, já fiz e na época não tive resultado. Troco, nem eu estou entendendo minha letra aqui. Já fiz e na época não tive resultado. Deveria ter trocado? Acredito que seja ter trocado de profissional, né? Sim, tá? Fazer e não ter resultado pode acontecer também, é muito normal, porque não depende só do profissional. O profissional tem um método, o profissional ele estudou para uma situação, né, para te ajudar de alguma maneira, para ajudar as pessoas, mas depende muito da pessoa, tá? Porque quem realiza todo o processo é a pessoa, né? Então, assim, na verdade, eu não hipnotizo as pessoas, né? Eu levo a pessoa para um estado que a gente chama estado de hipnose, estado de transe, eu levo a pessoa a esse estado se ela permitir, se ela seguir minhas instruções. Por isso que até online a gente faz, né? Uma outra coisa também, funciona online, né? Essa pergunta estava lá, mas estou abrindo aqui. Funciona perfeitamente, tá? Funciona perfeitamente online, né? Faço atendimentos online, tenho resultados muito positivos, porque a hipnose eu não preciso tocar na pessoa, tá? Não é hipnose de rua, numa street, de palco. É legal, né? A gente fazer artisticamente, você faz uma indução, é mais impressionante. Mas para terapia não, a gente não precisa tocar na pessoa, simplesmente a pessoa vai seguindo as instruções e se ela se permitir, né, se ela seguir as instruções, ela entra no estado. E também não tem como eu saber se ela está imaginando exatamente o que eu estou falando, tá? Então, ou você não se engajou, tá? Eu não sei se a pessoa que perguntou está aqui na live, mas enfim, ou você não se engajou no processo, ou você não conseguiu pegar confiança no profissional, ou o profissional realmente não tinha capacidade para tratar o que era preciso tratar, né? Enfim, não tem como saber, mas é como qualquer outra terapia, né? Tem pessoas que passam por vários terapeutas, vários psicólogos ou psicanalistas. Por quê? Porque às vezes não se identifica com uma pessoa, e isso é muito normal. Então, se você procurar, não tiver resultado, não se identificou, troca de profissional e vê uma segunda experiência, né? Isso é bem interessante, tá bom? Então, pessoal, as perguntas eram essas. Falei que eu ia passar uma técnica, eu vou passar 2 minutinhos, tá? Pra gente finalizar, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser por aqui, também eu vou responder. Mas eu vou passar uma técnica que ela envolve fisiologia, mas que pode baixar suas ondas cerebrais e te ajudar numa crise de ansiedade, tá bom? Deixa eu sentar um pouquinho mais para trás aqui.
uma técnica de estímulo bilateral, tá? Então, por exemplo, se você tiver não só aquela ansiedadezinha ali, né, mas se você tiver com crises de ansiedade, por exemplo, você está tendo batedeira, você está tendo borboletas no estômago demais, sabe? Está te incomodando, está te dando aquele suador, aquela respiração mais ofegante, tá? Pega um objeto, eu vou pegar aqui o controle do ar-condicionado, mas você pega uma bolinha, qualquer coisa que dê para você segurar, tá? Controle da televisão, seu celular mesmo, né? Com cuidado para não derrubar. E o que você vai fazer? Você vai imaginar que na sua frente, bem no meio, tem uma linha imaginária, tá? Imagina. E você vai juntar as suas mãos nessa linha com esse objeto, certo? E aí, você vai fazer o seguinte, a mão que está o objeto, você vai até a lateral, volta, passa um pouquinho da linha, volta, entrega o objeto na outra mão e faz a mesma coisa. Ó, passa um pouquinho e volta. Passa um pouquinho e volta. Passa um pouquinho, com a mão esquerda eu não consigo muito ter uma mesinha aqui, tá? Então você vai fazendo isso, e sempre olhando para essa linha imaginária, tá? E vai até a lateral e volta. E faz. Quanto tempo eu faço? Até você perceber que a sua ansiedade diminuiu, até você perceber que o seu corpo está mais tranquilo, tá? Por quê? Porque isso é um estímulo bilateral, tá? Então isso vai estimular a circulação sanguínea no seu cérebro, tá? Então assim, é uma fisiologia que faz com que as suas ondas de pensamento baixem, tá? Então você dá aquela relaxada momentaneamente, tá? Então você vai sair da crise, tá bom? Então é uma técnica que assim, ela independe de pensamento, né? Ah, eu não consigo mudar o meu pensamento quando eu estou em crise. Essa técnica você não precisa mudar nada. Só imagina uma linha, insiste nela, mantém as costas retas, pode fazer em pé, sentado, tá? Vai passando o objeto de uma mão para outra, tá? Isso vai dando um estímulo, estimula a circulação no cérebro e as suas ondas vão abaixar, tendem a baixar, tá? E você vai conseguir controlar um pouquinho melhor a sua ansiedade, tá bom? E se isso persiste, procure terapia, tá bom? Seja online, seja presencial, procure um hipnoterapeuta que trabalhe de maneira séria, com respeito, porque a hipnose como a Lu disse, é a medicina do futuro, tá? A medicina do futuro, porque hoje o mundo está acelerado, as pessoas não querem ficar mais, às vezes, tanto tempo, né? Uma fobia, por exemplo, algo muito rápido com a hipnose que eu não falei aqui é a questão de fobia. Isso realmente é rápido. E ainda assim, tá? Tem algumas fobias que a gente não consegue tratar em uma sessão, não. Mas um medo de barata, um medo de aranha, que é só uma percepção, a chance da gente conseguir mudar essa percepção numa sessão é grande, tá? Mas ainda assim eu nunca prometo para ninguém, não. Não prometo, porque isso pode realmente não acontecer, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Não tenho pergunta, mas quero agradecer por tudo que fez por mim como profissional e amigo, você e sua família. Ah, Rosa, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. E sabe que pode contar comigo para quando precisar. Então, pessoal, é isso, tá? Legal, faz sentir, é muito bom, tá? Depois, se quiser, me chama no WhatsApp, no particular aqui. Se quiser um pouquinho mais detalhada a técnica, eu explico, tá bom? Gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Falei meia hora, acabei demorando 1 hora, tá? Mas muito obrigado por você que ficou até aqui. Se você tem qualquer pergunta que não fez aqui, pode mandar no direct, eu respondo, tá bom? Vou fazer uma live futura, no futuro próximo, uma live só sobre regressão, que é um assunto que precisa de um pouco mais de atenção, tá bom? Tem muitos mitos também a respeito da regressão. E também tem alguns parceiros que eu estou convidando para fazer live comigo, para trazer assuntos bem interessantes aqui, tá? Então a gente vai ter mais lives, sim. Já falei com algumas pessoas sobre alguns assuntos interessantes que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, muito obrigado por você que ficou até agora, tá? Um ótimo final de semana e até a próxima live, tá bom? Fiquem com Deus.